Eu achei assim sensacional. Eu tinha visto quando eu era criança, faz bastante tempo, né? Eu defino como um grande encontro da comunidade. A nossa história sendo contada. Uma terra conhecida pelo povo acolhedor e de sorriso fácil. O estado da Paraíba é o ponto oriental das Américas, recanto em que o sol nasce primeiro. Além das exuberantes paisagens e praias de tirar o fôlego, esse local é detentor de uma autêntica expressão de cultura popular. Eu te convido a trilhar um caminho curioso e lindo para conhecermos juntos o Babau da Paraíba, arte regional que une criatividade, humor e tradição. O Babau da Paraíba é o teatro de boneca tradicional, né? Porque tem o teatro de boneco, né? Que são trabalhados com textos, com roteiro, né? Com iluminação, né? E o teatro de boneco popular, né? Ele pode ser apresentado em qualquer lugar, em praças, sabe? Em escola, né? Num ambiente como esse. Esse é o teatro de boneco popular. Quando se diz popular, é que ele está no meio do povo. Na Paraíba, esse teatro de bonecos popular é conhecido como Babau. A origem do nome Babau é um pouco remota. O que se fala, alguns pesquisadores falam, era de um bonequeiro que passou pela Paraíba durante os anos 40, 50, chamado Doutor Babau. E esse Doutor Babau brincava seus bonecos aqui e ali, e as pessoas começaram a dizer assim, olha, vai ter o Babau vai brincar em algum lugar. Olha o Babau, vai ter um Babau, olha, vai ter um Babau. Então passou de ser o nome do bonequeiro, passou a ser uma linguagem. Olha, os mestres, que são mestres, eles não, quando brincam, eles não visam só ganhar dinheiro. Eles visam transmitir conhecimentos. Nunca encontrei um mestre que transmitisse alguma coisa que fosse negativa. Sempre positivo. O fato é que os anos se passaram e a tradição se espalhou. Alcançou homens e mulheres que hoje se dedicam a propagar a brincadeira do Babau. Na minha jornada em território paraibano, me deparei com 5 bonequeiros. A minha história com o Babau é interessante. O seu Luiz de Babau, que foi, acho que o mestre de vários bonequeiros aqui do estado, o seu Luiz de Babau, ele ia lá para a pracinha lá do Bairro Novo, onde a gente morava, vender algodão doce. Ele tinha um carrinho de algodão doce, ele fazia lã de açúcar, que a gente chamava, e ele vendia sua lã de açúcar lá, e aí ele pegava na pracinha mesmo, amarrava um cordão de um lado para o outro, botava um pano em cima e fazia a brincadeira de Babau, para chamar a atenção do público e assim ele poder vender o seu algodão doce, sua lã de açúcar. E eu era um desses meninos que ia para lá para comer algodão doce e ver a brincadeira de seu Luiz de Babau. Alguns anos depois, na adolescência, Arthur conheceu um outro bonequeiro, o mestre Clóvis. Uma vez Clóvis falou, disse, Arthur, a gente precisa dar uma geral nos bonecos de seu Luiz de Babau, que estava meio arranhado lá, o seu Luiz não estava tendo muito cuidado com os bonecos. Então eu fui acompanhar seu Luiz de Babau na brincadeira no centro da cidade, ali na praça principal da cidade. E seu Luiz de Babau montou a empanada dele lá, a barraca, e começou a brincadeira, e juntou gente e tal. E eu fiquei naquela de ajudando o mestre Luiz de Babau. Bota o boneco na mão dele, cara, procura esse boneco aí. Eu pegava e botava na mão dele. E aí quando foi o momento do espetáculo, da brincadeira, ficou um espaço vazio em cena, porque seu Luiz de Babau perdeu o boneco que ele ia entrar. Então ele ficou procurando, e eu preocupado, eu falei, seu Luiz, o povo, né, o pessoal tá lá fora. Ele falou, rapaz, pega essa boneca, bota aí, vai, interte o povo enquanto eu vou procurar o boneco. Aí me deu uma boneca, uma quitéria. Eu falei, caramba, e agora, o que eu vou fazer com isso? Aí na hora, me veio uma besteira de uma música, de uma paródia que a Ari Toledo cantava, que eu gostava muito da Ari Toledo como comediante. Eu digo, vai ser agora. Aí botei a boneca lá na mão lá e contei uma história e cantei uma música. A plateia começou a rir. Eu falei, opa,
Então, assim, foi a primeira vez que eu botei o boneco na mão e botei em cena e consegui arrancar a gargalhada do público. Quem nasce com inspiração para a arte reconhece o caminho a seguir. O desejo de Arthur pelo teatro de bonecos só aumentou. Cursou teatro e em 1996 fundou a Companhia de Teatro de Bonecos Boca de Cena. Quando o grupo surgiu, a companhia ela surgiu muito pensando o teatro na educação, que era justamente levar o teatro do boneco para as escolas para formar público. A gente começou o trabalho em 96, o Teatro do Boneco Popular, o Babau, ele estava meio que num processo meio que de desvalorização desse teatro de bonecos popular. Aí foi quando eu conheci a Amanda, né, que a Amanda era bailarina do Balé Popular da UFB, e ela começou a acompanhar, a gente começou a namorar aquele namoro todo, né, justamente quando o grupo foi criado. O teatro de bonecos na minha vida é um romance, né? Porque assim, eu era uma pessoa da área de dança popular e também do teatro. Mas eu não conhecia o teatro de bonecos, não tinha nenhuma ligação com o teatro de bonecos. Mas eu comecei a namorar com o Arthur, que é o bonequeiro mor da Companhia Boca de Cena, quem criou a Companhia Boca de Cena, né? Tem personagens que são específicos meu. Então, tem a Rosinha, né, que faz o par romântico com o Benedito, que são personagens que são tradicionais, né, no Babau, no Mamulengo. Dramaturgicamente, a brincadeira ela é uma brincadeira muito levada no improviso, mas existe sim um roteiro pensado de entradas e saídas dos personagens. Para ver de perto a Companhia Boca de Cena em ação, nos deslocamos até o distrito de Santa Fé do Ibiapina. Por aqui, olhos atentos acompanham os bastidores. Do lado de fora do ginásio, as crianças espiam pela frecha da parede, ansiosas pela apresentação. Já do lado de dentro, os últimos ajustes acontecem. Cenário montado, sonoplastia pronta, iluminação testada e bonecos preparados. Agora é hora de receber os anfitriões da casa e, sem arrodeio, conhecer os protagonistas dessa história. A gente tem uma dramaturgia um pouco mais aberta para isso, porque mesmo a gente tendo personagens que têm passagens que têm que existir, né, segundo os mestres bonequeiros dizem, mas a gente também tem a liberdade de criar outros personagens e também de ampliar esse roteiro. E a partir da personalidade desse boneco, a gente vai criando as histórias dele. Então, o Benedito, por exemplo. O Benedito é um personagem típico. Ele é um personagem negro, usa sempre uma camisa vermelha, um chapéu de couro, porque ele é um vaqueiro. E ele toma conta de uma fazenda, que é a fazenda do Capitão João Redondo, ou Coronel João Redondo, que é a figura mais opressora, né? Então, diante desse conflito já existente entre o opressor e o oprimido, a gente vai criando essas histórias. Existem diversos tipos de bonecos, cada um com as mais diversas funções e características. O mais recorrente deles são os bonecos de luva, mas há também os bonecos de varas, de varetas, os bonecos de pano e os bonecos ventrílogos, especialidade do mestre Clébio. Mestre, qual é a diferença dos bonecos ventrílogos para os demais? A diferença é que o boneco ventríloco, ele usa a voz, trabalha usando piada. Já no meu caso, eu gosto muito de declamar, vou na área da poesia. E uso o boneco de Babau, é a ação, é o contato. Quando é só ventriloquia, eu levo 4 bonecos. Eu faço 1 hora de ventriloquia. Eu trabalho primeiro com o Cassimiro, conversando com ele. Depois eu boto o Mirim, que é um boneco afeminado. Depois do Mirim eu coloco o Ventania, que é o neguinho que o Cassimiro vai mexer com ele. E no final eu faço o casamento de Dona Rosa com o boneco Cassimiro. A linguagem você vai ter que saber com quem você está lidando. Se é criança, a brincadeira é mais simples. Inclusive no meu show de ventríloco, quando eu estou apresentando, as crianças ficam em cima. Ninguém gosta de ver o boneco falar sem abrir a boca. Mas as piadas pesadas eu tiro. Por serem maiores que os bonecos de luva, os ventrílocos possuem uma estrutura diferente. Eu tenho 2 bancas,
coloco em cima da banca e boto ele sentado. Porque já tem gente, os meus bonecos é tudo sentado. Meus bonecos saem mão, sai cabeça, sai pé, sai tudo. Quando eu vou fazer um show, eu volto tudinho. Chega lá, eu monto. O mestre Clébio me contou que estava se preparando para uma apresentação que aconteceria alguns dias depois da nossa gravação. E claro, que não iria perder essa oportunidade. No dia marcado, estamos lá para ver os bonecos em ação. Nos deslocamos até o sítio Lagoa de Serra, zona rural do município de Guarabira. Chegamos cedo e já encontramos o mestre Clébio na preparação. Logo escurece e o protagonista Cassimiro já está esperando a todos. E olha, veio gente de toda parte, de crianças a idosos, todos na expectativa. A concentração, os olhares atentos e as risadas indicam: o babau começou. É hora do casamento de 2 bonecos. Ô Cassimiro, você quer casar com Dona Rosa? Na hora. Dona Rosa, você quer casar com Cassimiro? Sim, senhor. Então vou apresentar. Dona Rosa, Cassimiro. Cassimiro, Dona Rosa. Oi, lindo. Olha, feia condenada. Eu gostei dele. Não gostei dela. Foi ódio. Poucos são os espaços destinados especificamente para as apresentações. Geralmente acontece em escolas, museus, espaços ao ar livre. Mas é na zona rural que a brincadeira desperta a memória afetiva do povo. Olha, me trouxe muita recordação da minha infância. Porque naquela época não tinha televisão, não se tinha tantas coisas modernas como hoje. E a nossa diversão era isso, era babau, era circo. O babau, como é mais conhecido, é uma das melhores coisas que tem, que ela leva a sua imaginação para outro lugar. Você sai da realidade e passa a presenciar outro mundo. Coisas maravilhosas que aqui foram apresentadas. Lembro com muita alegria da Isli criança, que assistia muito feliz, e hoje eu adulta. Eu vejo tanto por esse lado como uma forma de confraternização, de celebração e também de valorizar o que é nosso, né? O que é da nossa terra. Não muito longe dali, corre um rio que nos leva ao encontro de um outro mestre bonequeiro. Sejam bem-vindos ao sítio Contento, terra que abriga o mestre Clóvis. Ele é um dos bonequeiros mais respeitados no estado. São recortes de jornais, certificados e documentos que comprovam a história. São mais de 40 anos propagando a cultura. Quando eu fui trabalhar na diocese, né? Aí eu conversei com uma freira que tinha lá, que eu trabalhava com ela, que ela era a coordenadora, a irmã Valéria, né? Aí eu disse: olha, eu tenho facilidade, tenho talento para fazer a brincadeira do babau. Eu já brinco assim, mas eu não tenho os bonecos, mas saber brincar eu sei. Aí ela disse: não, foi arrumar uma pessoa que faça os bonecos que eu compro para você, né? Aí eu arrumei uma pessoa que fazia os bonecos. Eu digo: não, mas não preciso dos bonecos pronto não. Porque fazer roupa eu sei, pintar eu sei, eu quero só as cabeças. Pronto, aí comprei as cabeças, né? A pessoa me deu o dinheiro para comprar, comprei as cabeças. E daí eu montei já o meu teatro definitivamente, né? De bonecos. Isso aí aconteceu em 83, mais ou menos. Alguns anos depois, já envolvido com oficinas de construção de bonecos, veio o reconhecimento. Uma carta de apresentação datada de 1989, com a assinatura de Dom Marcelo Pinto Cavalheira, bispo diocesano de Guarabira. Eu fiz uma oficina de confecção, né? Que foi onde eu aprendi a técnica do papel machê, né? Aí eu fui fazendo, aí comecei a fazer as oficinas, aí depois eu comecei a administrar as oficinas, ensinar para outras pessoas, né? Aí eu fui em busca de mais conhecimento, visitei vários bonequeiros do Brejo que brincava, que tinha deixado de brincar, e eles foram me dando as dicas. É comum entre os bonequeiros o desejo de passar à frente a tradição, inclusive ensinando como construir os bonecos.
Mestre Clóvis é um bom exemplo. Realiza oficinas práticas de confecção. A partir de agora, nós vamos contar com uma ajuda extra. Essa é Beatriz, filha do mestre Clóvis, que monta a roupa de um babau. Quando a roupinha já está pronta, todinha costurada, como essa daqui, né? Aí a gente vai, primeiramente a gente vai botar as mãos dos bonecos, bota a primeira mão dos bonecos aqui, esse lugar aqui é onde vai ficar a mão dos bonecos, né? Aí você vem, desavessa ela, porque as mãos tem que ser colocado com ela avessada, entendeu? Aí vem aqui em cima, onde vai ficar a cabeça, né? Aí a pessoa vai e coloca a cabeça do boneco aqui, as mãozinhas já tá assim, né? Que ele vai ficar nesse processo aqui, ó. O boneco estando pronto, aí você utiliza esses 3 dedos aqui, esse aqui vai na cabeça e esses 2 nas mãos. Então eu vou mostrar aqui. Chegamos na cidade de Solânia, 130 quilômetros da capital do estado. Aqui nós vamos conhecer a oficina de bonecos do mestre Geraldo, bonequeiro popular da região que aprendeu com o pai essa cultura popular. Vamos lá! Mestre Geraldo. Fomos recebidos com muita alegria e música. Logo conheço o pequeno Ezequiel, filho do mestre Geraldo, que planeja seguir os passos do pai. Empolgado, toma a frente e pega a mala com mais de 35 bonecos para nos mostrar. Esse é o mais valioso patrimônio dos bonequeiros. Todos possuem uma mala cheia de segredos e criatividades. É hora de desvendar a história e conhecer esses personagens. Mestre Geraldo, por favor, abra a mala pra gente. É nosso Lula. Lula? É. Ah, tá. Entendi. Aquele companheiros e companheiras. Ah, isso aqui é a faixa presidencial, isso aqui. É. Entendi. Companheiros e companheiras, estamos aqui presentes a todos vocês. Boa noite, minha gente. Pra vocês mais uma vez. Quem fala aqui é Lula, que é o amigo de vocês. Manter a arte em família é uma tradição levada muito a sério por aqui. Mestre Geraldo é a 3ª geração de bonequeiros. Agora ensina com carinho um ofício ao caçula. A gente já adquiriu, já vem da raiz do meu avô, aí do meu pai, de mim passar para ele, porque se a gente não dá continuidade, não incentivar as sementes, né, e passar nas gerações, aí vai chegar um tempo que vai se acabar, né? Em meio a tantas alegrias, uma preocupação, dúvidas em relação ao futuro do teatro de bonecos, tendo em vista que desde os anos 80 vem diminuindo o interesse pela cultura. Dentre os estados do Nordeste, a Paraíba ainda é o estado que menos tem brincantes atuantes. Talvez por falta de incentivo, talvez pelo processo educacional que não leva em consideração a importância de se preservar as memórias culturais, né, do povo. Os jornais locais alertam para a significativa queda no número de bonequeiros. Com o intuito de salvaguardar a arte, a Associação Brasileira de Teatro de Bonecos solicitou o registro do Teatro Popular do Nordeste como patrimônio cultural brasileiro. Isabela Brochado é pesquisadora e esteve à frente desse processo. Então, uma metodologia utilizada é o Inventário Nacional de Referências Culturais, o INRC, né, que é um instrumento técnico que é direcionado para a pesquisa, a identificação das referências associadas ao bem cultural, porque quando você registra um bem, você não registra só o bem, você registra todas as referências culturais que estão relacionadas com esse bem, né? Por quê? A gente tem que entender que um bem cultural, ele está relacionado ao contexto das comunidades produtoras e receptoras dele, né? Porque são essas comunidades que dão a verdadeira dimensão desse saber. E quando nós nos reunimos
já tinha um grupo grande de bonequeiros que estavam participando dessas primeiras discussões. Nós levantamos a seguinte questão: o mamulengo representa todas as expressões do teatro de bonecos popular do Nordeste? Apesar de ser conhecido como teatro de bonecos, a apresentação pode receber diversos nomes, a depender da tradição e da localidade. O mais famoso deles é Mamulengo, no estado de Pernambuco, mas também pode ser chamado de Cassimiro Coco, no Maranhão e no Ceará, de João Redondo, no Rio Grande do Norte. Já o título de Babau é comum aqui, no estado da Paraíba. Se registrasse só Mamulengo, essa história de se falar do Babau, sabe, se acabaria. O dia 5 de março de 2015 foi um marco na história dessa cultura popular. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, reconheceu o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste como um patrimônio cultural do Brasil. No dossiê tem uma série de ações de salvaguardas que foram indicadas durante a pesquisa. A maior parte delas indicada pelos próprios bonequeiros. Quando uma expressão ou uma forma de fazer, ela se torna patrimônio cultural do Brasil, todas as instâncias governamentais têm responsabilidade pela sua manutenção. A gente se depara muito com uma certa dificuldade ainda em fazer pagamentos, por exemplo, para esses mestres brincantes, por uma questão burocrática mesmo do recurso público, né? Então a gente precisa ter ali um jogo de estudo, uma forma de fazer, incentivando eles a abrir MEIs também, CNPJs, para que a gente possa tentar, de certa forma, manter a brincadeira viva. Mas são perspectivas que a gente vem criando, fazendo pagamentos de premiações para os nossos mestres, para que eles continuem vivos. O IFAM está muito ligado a mais uma parte de pesquisa e de inventário. Ele está dentro do Ministério da Cultura. Aí tem aspectos dentro do Ministério da Cultura, né? Por exemplo, fundos de apoio à cultura, né? Todas essas outras possibilidades de financiamento que vêm a partir do reconhecimento desse, que não estão ligadas necessariamente ao IFAM, mas a partir do reconhecimento do IFAM, ele cria um impulso. No nosso estado, na Paraíba, a gente não tem uma política de preservação e manutenção da brincadeira, como de nenhum outro patrimônio material. Uma política de verdade, feita exclusivamente para a manutenção dos bens imateriais. Nós temos diversos brincantes de Babau que estão aí em lugares distintos da zona rural, da zona urbana, dos municípios, mas que brincam Babau e ainda não se apresentam, não estão presentes na zona urbana. É preciso ir atrás desses brincantes, é preciso fazer essa busca ativa para que esses brincantes estejam presentes no cenário, na cena do teatro paraibano, nas manifestações artísticas culturais, e que exista fomento, que exista investimento para esses brincantes. E enquanto isso não acontece, existe na Paraíba algumas iniciativas que eu particularmente considero muito poucas, porque a maioria desses brincantes não tem contato com nova tecnologia ou não sabem lidar com essas burocracias. Então é uma coisa muito distante entre o que se pensa em fazer e a realidade de como acontece, né? Então, mas a gente tem os fundos municipais e estaduais de cultura, né? Se o Ministério da Cultura voltar a publicar os seus editais, então a gente vai ter edital para circulação, edital de prêmios, né, e tal. Então é tudo muito solto ainda, não existe uma política pública amarrada que garanta que esse bem ele se mantenha. Nós, diante dessas conversas, adotar ações, né, ver que tipo de ação possa ser executado. O trabalho com a cultura popular é um trabalho diferenciado, é um trabalho que a gente faz, não é um trabalho que a gente, não é lançar um edital e deixar que os mestres escrevam e que participem. É um trabalho completamente diferenciado, é uma política pública diferenciada que a gente precisa tratar também de forma diferenciada. A verdade é que a esperança desses bonequeiros permanece viva e resistindo a qualquer vento contrário. É a força da arte que corre por esse território e faz homens e mulheres terem motivos para sorrir. Nós dois já viramos estrumo que foi nascer o canavial. Nós somos um cacho de banana escondido de um bananal. O doido eu era se eu fosse viver seus beijos doces no meu anjo celestial. Ai, nego,
Tá me dando uma sensação. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu acho Segura. que eu vou desmaiar. Falei mesmo, Nossa Senhora, matei Rosinha. Rosinha, ele chama o SAMU, pelo amor de Deus. Você da televisão, chama o SAMU. Não é SAMU não, papai, é aquela hora da princesa. Hora da princesa? Ah, eu já sei. Eu assisti um filme de princesa que era assim. Pessoal, arruma um sapatinho de cristal número 42 pra botar no pé dela que ela Não, rapaz. Agora é a hora, aquela outra hora. Rosinha, eu cochilei nessa hora do filme, Rosinha. Não tava acordado não. Foi na hora que eu dei o cochilo, não vi nessa parte não. Vou dizer uma coisa a vocês, viu? Escapa de hoje, a gente tem que ensinar tudo, sabe fazer mais nada. E fazer o que, Rosinha? Agora é aquela hora assim, olha. Rosinha? Agora vamos ali dançar forró. Como um bom nordestino, por aqui vou terminar. Mas antes, quero 2 minutos para uma prosa puxar. Vida longa ao Babau da Paraíba, que chegou para ficar. Ei, babau, ei, babau, tem mestre na Paraíba, boneco de pau. Ei, babau, Vida longa ao Babau da Paraíba, minha gente! Tem babau de mulungu. Vida longa ao Babau da Paraíba! Que é legal, tem babau que é sacana, tem babau Vida longa ao Babau da Paraíba. que toma cana. Vida longa ao Babau da Paraíba. Vida longa ao Babau da Paraíba. Tem mestre na Paraíba. Vida longa ao Babau da Paraíba. Ei, babau, ei, babau. Ei, babau, ei, babau. Tem mestre na Paraíba, boneco de pau.